Olá, eu sou o professor Samuel e juntamente com o professor Adolfo coordenamos o curso de Cálculo 1 e essa vai ser a nossa primeira videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar de cálculo. E o que é cálculo? O cálculo a que nós vamos nos referir aqui trata de cálculo diferencial e integral. A palavra cálculo tem uma referência muito mais ampla e antiga, mas vamos tratar apenas do cálculo diferencial e integral. Os conceitos-chave que nós vamos tratar durante esse curso todinho vai ser essencialmente de variações, taxas, velocidades, o que varia com algum parâmetro, por exemplo, o tempo. Vamos tratar de diferenças, ou seja, que tem algum tipo de mudanças, e vamos fazer também algumas comparações. Ao longo do curso, nós vamos tratar também de somas, e somas até bastante complicadas, que nós vamos chamar de integral, e isso trata essencialmente de acréscimos, adições, que estão conectadas com pequenos pedaços, que nós chamamos de infinitésimos, e talvez grandes quantidades, que nós chamamos de infinitos. Cálculo, em certo sentido, é a ciência do infinito. Então, vamos nos perguntar, por que aprender cálculo? Bom, uma resposta bem rápida é que cálculo é base para qualquer curso de engenharia, de ciências exatas em todo o mundo. E ajuda-nos a compreender a natureza e também fazer inovações tecnológicas. A pergunta que é mais interessante para vocês, alunos, é como vamos aprender cálculo? O cálculo precisa, sim, de algum tempo, de dedicação, de concentração, tem que fazer alguns exercícios, e porque trata-se de uma ciência, como já falei, uma ciência do infinito, que é um conceito bastante abstrato. A gente precisa se acostumar com isso, é uma maneira de pensar e raciocinar que não é natural. Então, converse com o seu grupo de estudo, reflita e pense o tempo todo sobre os conceitos que vocês vão aprender. Ao longo das videoaulas, pause e pense no que está tratando os assuntos, os significados e as várias interpretações que podem ser dadas. Então, é importante ter uma cadência de estudos para você conseguir captar e se apropriar de todos os conceitos que nós vamos ter aqui. O ritmo para esse curso, que está começando agora, é muito intenso. São 7 semanas apenas, eu digo apenas, para a gente aprender um conteúdo bastante amplo. Então, estude um dia, revise no dia seguinte, explique nas suas próprias palavras os novos conceitos que você aprender e sempre escreva alguma coisa, faça contas, desenhe, desenhos gráficos, ou seja um estudante ativo e não um estudante passivo. É importante para você aprender cálculo. Nós vamos dar várias indicações e algumas referências que você pode encontrar facilmente na biblioteca ou na internet. Mas como existem muitas coisas, às vezes alguns alunos se perdem com a confusão que tem de notações e de possíveis explicações. Então nós recomendamos no primeiro momento que vocês fiquem atentos às nossas indicações e depois, se vocês estiverem mais à vontade, possam fazer outras referências e fazer outras pesquisas também. Mas sempre que você for para qualquer outra referência, e mesmo as nossas, confira os argumentos, faça as suas próprias contas. Não acredite apenas porque está escrito em algum lugar. Bom, rapidamente vou dar aqui um panorama da história do cálculo diferencial e integral, e vocês encontram várias referências sobre isso na internet, mas para mostrar que o cálculo é o resultado de uma série de pessoas que estudaram e pensaram ao longo de vários séculos. Então, mas essa ciência nasceu essencialmente a partir de determinadas demandas e problemas muito práticos. E também algumas questões até filosóficas.
Então, só para dar um contexto histórico e geográfico, os grandes nomes associados ao cálculo diferencial e integral estavam na Inglaterra. Aqui na Inglaterra, nós vamos falar de Newton e Leibniz, que estava aqui no continente europeu. Então, existia uma série de contendas políticas e também de guerras e até de religiões no contexto dessa formulação de cálculo diferencial integral. Então, isso é importante vocês perceberem que essa contenda que às vezes a gente tem em cálculo diferencial reflete também alguns problemas de ordem sociogeográficos e políticos. Bom, um dos grandes nomes do cálculo diferencial é o físico Isaac Newton, que nasceu em 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano, ou então, se você pensar no calendário gregoriano, nasceu em 4 de janeiro de 1643, lá na Inglaterra. E por lá ele ficou a sua maior parte da vida e morreu aos 84 anos e trabalhou na Universidade de Cambridge. Eu menciono aqui que alguns dos seus professores, assim como dos seus pupilos, para mostrar que a construção desses conceitos não foi de uma pessoa isolada. Também tinha colaboradores e que depois foram também professores dos outros que seguiram fazendo mais e mais matemática e física. Outro grande nome de cálculo diferencial integral é Leibniz. Esse já nasceu na Europa, hoje na Alemanha, né, em julho de 1646, então eles eram praticamente contemporâneos, e morreu aos 70 anos em 1716, trabalhando na universidade lá na Alemanha. E novamente eu menciono aqui alguns dos seus orientadores e também dos seus orientados, que são nomes famosos na matemática. Bom, as demandas que existiam naquele século, no século XVII, eram essencialmente movimentos que estavam sendo estudados, estavam sendo apreendidos. Por exemplo, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo ou o movimento de órbita em torno do Sol. Isso porque existia todo o modelo heliocêntrico de Copérnicos, que estava sendo bem assimilado, e várias das observações do astrônomo Kepler, que estava mostrando como esses planetas se movimentavam. Para entender tudo isso, começava a ser necessária mais ferramentas matemáticas. Um outro problema bastante relevante na época era o problema das tangentes. Esses problemas tinham aspectos não apenas matemáticos, como também aspectos muito práticos de balísticas, por causa de guerras, né? Obviamente. E, ao mesmo tempo, existia uma preocupação de construir, por exemplo, lentes de formato esférico, e para fazer essas polições, polir essas lentes ou espelhos para telescópios, você precisava ter noção de ângulo de incidência de luz sobre uma determinada superfície que não necessariamente era plana. Então, qual era o ângulo de contato com determinada superfície? Essa preocupação leva ao problema da tangente. Então, isso também estava acontecendo lá naquela época. Outro problema que era uma demanda que acontecia bastante era o problema dos máximos e mínimos, em que você tinha tentativas de estimar quais os valores máximos que determinados problemas tinham ou soluções de problemas, e novamente estava associado a problemas muito práticos de balística, por exemplo. E envolvia, por exemplo, grandes físicos e matemáticos da época que tratavam não apenas do problema de balística, mas também problemas de movimento de planetas e astros em torno dos seus centros de atração, movimento dos planetas. Agora nós vamos ver como esses problemas hoje são relacionados usando um gráfico no GeoGebra. Então vamos ver a ilustração sobre o problema da tangente em uma lente. Então nós temos aqui uma representação bem simples de um raio luminoso que vai incidir sobre essa figura que está representando uma lente. E naquela época já estavam desenvolvendo as ferramentas para construir essa lente. Mas para entender como é que
o feixe luminoso entra na lente, precisava saber exatamente qual era o ângulo com a normal a essa superfície. Conhecer a normal de uma superfície que não é plana não é tão simples. Isso envolve conhecer precisamente a reta tangente, ou seja, a tangente nesse ponto aqui. Então, dependendo de como o raio luminoso incide sobre aquele ponto, nós vamos ter um tipo de, e dependendo de onde o ponto vai incidir na lente, nós teremos algum tipo de reta tangente. Para saber essa reta tangente, os matemáticos já tinham uma série de estratégias, mas eram estratégias tediosas, complicadas. E dependendo de você mudasse a curvatura da lente, você teria de tratar tudo isso novamente. Então, o cálculo diferencial veio de forma que você consegue calcular, por exemplo, a tangente de uma curva muito mais fácil do que tinha até então. Então, um outro problema também que era uma demanda forte no século XVII era o problema de encontrar o máximo ou o mínimo de uma determinada função conhecida. Então, aqui nós temos uma função em azul e para encontrar exatamente qual é esse ponto que tem o máximo pico aqui nessa função, nós podemos então observar que vai ser o ponto em que a tangente tem zero inclinação. Ou, no caso do mínimo dessa função, também um ponto em que tem zero inclinação. Então, isso era conhecido, mas para encontrar essa reta tangente, também existiam métodos de exaustão bastante cansativos. Com o cálculo diferencial, isso também foi resolvido. Nós vimos, então, algumas das demandas que impulsionaram a criação dessa ciência cálculo diferencial e integral. Mas há várias outras demandas também naquela época, ainda no século XVII, e que nós temos aqui, por exemplo, o cálculo de comprimentos de determinadas curvas, o cálculo de áreas, o cálculo de volumes. Esses cálculos todos eram feitos em vários momentos sob exaustão e com o cálculo diferencial isso permitiu obter os resultados de maneira muito mais eficiente e mais confiável. E veja que esses cálculos, essas computações eram necessárias para, por exemplo, a arquitetura e a construção que estava em grande vigor naquela época. Bom, eu quero então apresentar para vocês um problema para vocês ficarem pensando e vai ser apenas emblemático de uma demanda que nós temos aqui muito, muito simples, que é o problema do vazamento. O vazamento nós vamos ver explicitamente a figura que nós vamos fazer, mas aqui nós temos o resumo, uma quantidade de líquido que está vazando por um orifício bem pequeno e a gente vai analisar como é que se comporta esse vazamento com o tempo. Bom, nós temos aqui então uma garrafa com um líquido e bem aqui tem um furo, um pequeno orifício por onde a gente espera que vai sair o líquido. E eu quero que vocês observem como esse líquido sai e veja que nós vamos fazer aqui como ele está saindo e à medida que ele está diminuindo a altura da coluna aqui, nós observamos também como está esse jato se orientando na direção da Terra, ou seja, ali do suporte, né? À medida que o tempo vai passando, essa coluna de água vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E a pergunta é, como é que essa diminuição acontece? Ou seja, para cada altura h tem um tempo. Então, meça com um cronômetro e veja como esse jato vai se comportar. Observe, então, se existe diferença de alcance desse jato no início, se no final vai acontecer alguma coisa diferente. Bom, observe que no final, esse jato vai deixar de sair nessa tangente aqui e talvez comece a escorrer junto à garrafa. Não tem problema. Tente calcular o tempo até o final. E melhor ainda, você vai medindo a altura e calcula o tempo. Quanto tempo foi até aquela altura, quanto foi o tempo até a outra altura, faça uma tabela
e depois tenta verificar qual é a dependência da altura com o tempo. Observe também que se a gente tivesse um microscópio e eu observasse bem pequenininho como é que essa altura está diminuindo, nós teríamos condições de ter a noção do que é esse pequeno. Mas o infinitésimo que nós vamos tratar no cálculo diferencial é menor do que esse pequeno que nós conseguimos observar. O infinitésimo é um conceito. Então esse é o experimento que vocês devem reproduzir. Eu fiz aqui com essa garrafa, mas vocês podem fazer com qualquer outro tipo de recipiente. A pergunta que também pode ser colocada: que formatos de recipiente você vai ter? Vai ter coisas diferentes ou não? Então, tenham a atitude de pesquisador, de interessado em descobrir o que acontece com esse fenômeno. Bom, o que eu quero chamar a atenção, depois que vocês já viram como é que funciona o experimento, é que nós podemos observar, se tivéssemos uma lente bastante precisa e com um tempo dilatado, nós podíamos olhar um tamanho bem pequenininho da superfície do líquido. E podíamos fazer esse tamanho tão pequeno quanto que nós quiséssemos. E podíamos diminuir até chegar ao que nós chamamos de infinitésimo. Infinitésimo não é um número, é um conceito. Se você me disser é 0,01, não, o infinitésimo é menor do que isso. Não, então 0,00001 é menor ainda que isso, ainda assim é maior que zero. Então, o infinitésimo que nós vamos tratar no cálculo diferencial é um conceito que vai ser muito importante ao longo do curso. E, ao mesmo tempo, se nós fizermos toda essa soma desses infinitésimos infinitas vezes, nós vamos recuperar integralmente a altura, por exemplo, da coluna d'água que está vazando aqui. Então, nós temos vários problemas que nós podemos tratar nesse experimento bem simples, que vocês podem reproduzir também, e que é a essência do nosso curso de cálculo diferencial e cálculo integral. Nós vamos tratar então de coisas bastante pequenininhas, diminutos, infinitésimos, e nós vamos então usualmente colocar como símbolo a letrinha DH para significar que é um pouquinho ou uma quantidade muito pequena de H. Novamente, não é um número, é um conceito, e essa quantidade que usualmente a gente consegue medir vai tender para esse infinitésimo que é maior do que zero. Bom, nós vamos tratar também de coisas enormes, grandiosas, o infinito. No caso, uma variável, para o nosso curso aqui, uma variável real, que pode ser fatiada em uma quantidade infinita de pequenos tamanhos infinitesimais. Novamente, o infinito não é um número, é um conceito que a gente vai ter. Se você me falar, é 10 bilhões, não, o infinito é maior que isso. Então, é 10 bilhões, ainda é maior do que isso. O infinito é um conceito. Em particular, se nós tivermos um comprimento que é fatiado em infinitésimos, nós vamos ter uma quantidade infinita desses infinitésimos. E, novamente, nós fizemos a soma de tudo isso, nós vamos ter o que nós vamos ter ao longo do curso, uma integral. Então, conceitualmente, ao somar todos os infinitos infinitésimos, devemos recuperar a quantidade original. Essa é a ideia da integral, e aqui nós temos o símbolo que nós vamos ver ao longo do curso também. Enfim, nós temos aqui essa introdução de cálculo diferencial integral, é a primeira videoaula, e eu gostaria que vocês já pensassem em reproduzir o experimento que nós mostramos aqui, para vocês perceberem a série de coisas que nós estamos tratando. Então, o vazamento vai ser apenas um problema para vocês pensarem e, a partir deles, aprenderem, discutirem com seus colegas. E a pergunta que nós temos chave aqui é medir qual é o tempo de vazamento total. Até que acabar o líquido, quanto foi esse tempo? Esse tempo depende do quê? Pense no que vai depender. Faça tabela e gráficos para justificar a sua hipótese de dependência. Bom, eu espero que nessa primeira videoaula vocês possam ter apenas uma noção introdutória do que nós vamos ver ao longo do curso. E nós estamos muito ansiosos para que todos aprendam essa ciência que é maravilhosa, que é a ciência do infinito.